Aleluia! 242 dias em propósito aqui, queridos, juntinhos. Estamos avançando e rompendo rumo aí aos 365 dias nesse ano de 2021 com a leitura total da Bíblia, tá bom? Se você não sabe, nós estamos no livro do profeta Ezequiel. Estamos hoje, de acordo com o nosso cronograma, rompendo aí do capítulo 24 ao capítulo 27. Se você não sabe que cronograma é esse, ele está disponível tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram. Nós temos um encartezinho que está lá determinando diariamente quais são os capítulos que nós estamos lendo, amém? E eu queria te dizer o seguinte: se você ainda não está, dá tempo de você vir comigo nessa jornada, tá? Porque olha só, todos os vídeos estão ficando salvos, tá bom? De Gênesis até agora o livro do profeta Ezequiel, todos os vídeos estão salvos aí em todas as plataformas das redes sociais e você pode vir fazendo a sua leitura também, tá bom? Vir acompanhando aí livro após livro para você não perder nada. O que é que nós fazemos todos os dias? Vou recapitular com você. Eu venho aqui e faço um resumão daquilo que está acontecendo nos capítulos daquele dia, porque talvez você sinta uma certa dificuldade em fazer a leitura sozinho em casa. Então a estratégia que o Senhor me deu foi, primeiro, que eu fizesse a leitura total da Bíblia e que depois de ler eu passasse, esse resumo para você do que está acontecendo aqui em cada livro. Então, vamos lá. O meu resumo não isenta você de fazer a sua leitura e também o seu tempo de devocional. Mas sem dúvida, queridos, já deixa você instigado e facilita para você, Porque eu trago com um pouco mais de clareza, com palavras bem mais simplificadas, para quando você for fazer a sua leitura, você não ter dificuldade nenhuma, já pegar aquela ideia, do que os capítulos estão mencionando, para você ter todo aquele prazer, em aprender mais do Senhor, em pegar toda a revelação que a palavra está te dando naquele dia, para que você avance. Não se esqueça, sabe que a palavra do Senhor diz que na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira. Então, o que faz a diferença na minha e na sua vida, nas mais diversas áreas, tá bom? Independente de qual área seja, profissional, familiar, ministerial, o que faz diferença na minha e na tua vida é, sem dúvida nenhuma, essa palavra revelada aqui, tá bom? Boa noite, Andréia, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês que estão chegando aqui comigo, tá bom? Se de repente você vai estar assistindo depois esse vídeo, que ele também vem edificar em muito a sua vida, tá certo? Então, antes de chegar nesse resumão e te contar tudo que está acontecendo, eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Então você que pode, fecha os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Vamos lá? Pai, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós te apresentamos, sabe, Pai, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Senhor, nós nos consagramos a Ti, porque Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és o nosso bom pastor, a Tua palavra diz isso. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, se for necessário. Foi assim que o Senhor fez, deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida abundante agora. Então, Pai, nos ensina e nos ajuda a desfrutar dessa vida que o Senhor já conquistou para nós. Uma vida, Pai, onde doenças não podem prevalecer contra nós. Pai, uma vida onde escassez não faz parte da nossa vida. Uma vida, Pai, onde nós vivemos uma vida plena em todas as áreas, Pai. Então nos ensina, Pai, nos ensina a renovar nossa mente através da Tua palavra. Porque o Senhor nos diz lá em Romanos 12:2, que se nós, Pai, permitirmos a Tua palavra renovar a nossa mente, nós vamos experimentar a Sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Então, Pai, nos ensina, renova-nos, sabe? Renova a nossa mente, o nosso entendimento. Nós já não queremos ser iguais. Nos ajuda a melhorar em tudo, Pai. Nos ajuda a sermos melhores por onde nós passarmos, Pai, porque a Sua palavra diz que nós somos luz. E, Pai, a luz onde chega, Pai, ela literalmente não pode se misturar com as trevas. Ela clareia, ela ilumina, Senhor, ela traz vida. E nós cremos que a Sua palavra e a Sua presença em nós é a vida, é a Sua vida em nós. Então, Pai, nós te agradecemos pela Sua presença, te agradecemos porque o Senhor nos ama, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos livra de tantos e tantos males. Te agradecemos
por tudo que o Senhor já conquistou para nós. Nos ensina, Pai, a desfrutarmos disso que o Senhor já conquistou para nós. É a oração do nosso coração. Te pedimos sabedoria, discernimento na tua palavra. Te pedimos, Pai, fome e sede de te conhecer, para que possamos melhorar cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida e a família de cada um que estão conosco agora e que estão também assistindo esse vídeo a qualquer tempo, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Então você é abençoado, você é abençoada. Toma posse dessa verdade e tudo mais que chegar para você contrário a isso é mentira do diabo, porque ele é um enganador. Cuidado com ele, hein? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, então vamos avançando. Olha só, como eu dizia pra você, nós estamos então no livro do profeta Ezequiel, tá bom? Todos os demais vídeos anteriores estão salvos aqui, se você quiser vir acompanhando toda a trajetória do profeta Ezequiel. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 24. E o que está acontecendo aqui no capítulo 24 do livro de Ezequiel? Só para você entender. Aqui, queridos, hoje nós vamos ver Ezequiel ficando viúvo. Exatamente, a esposa de Ezequiel morre bem no capítulo 24. Uma outra coisa também que nós vamos perceber é o Senhor usando, né, o profeta Ezequiel aqui também e falando acerca da parábola da panela. O Senhor falava muito, queridos, com Ezequiel através de visões e através de parábolas também, para que o povo pudesse entender, né, a mensagem que o Senhor estava entregando através do profeta para aquela nação, para aquele povo naquele tempo. Então, a palavra vai nos dizer, queridos, no capítulo 24, resumindo para você, Deus fala assim com Ezequiel: filho do homem, anote esta data, porque o rei da Babilônia já começou a sitiar Jerusalém. E use uma ilustração para mostrar a esses rebeldes de Israel, ou seja, lembra? O povo de Israel, querido, Judá, Jerusalém, o povo estava totalmente contaminado, era um tempo muito difícil, eles estavam adorando outros deuses, não obedeciam ao Senhor de jeito nenhum, mesmo o profeta sendo usado de maneira poderosa para alertar o povo não considerava aquilo que os profetas falavam, né? Então isso já vem aqui dos livros dos profetas de Jeremias, já está vindo, né? Toda essa ocasião, e aqui em Ezequiel não está diferente, tá bom? Então no capítulo 24 nós vamos perceber o Senhor usando aqui o profeta Ezequiel para trazer essa ilustração acerca dessa panela, né? Da panela, a parábola da panela. E aqui o Senhor manda Ezequiel trazer essa ilustração falando o seguinte, ó: pegue uma panela, nessa panela você vai encher com água, depois você vai pegar pedaços da melhor carne do carneiro e você vai colocar dentro da panela essas carnes com ossos e tudo. E resumindo para você entender, queridos, essa carne ia ter que ferver. Depois da fervura era para tirar essas carnes, era para deixar somente os ossos e a panela no fogo, porque aquilo ali era para representar as impurezas do povo. Olha que coisa, era para representar as impurezas, porque a tentativa era, através do fogo queimando aqueles ossos até virarem cinzas, a expectativa era, vai ser mudada essa situação do povo de Jerusalém. Mas a palavra vai nos dizer, queridos, que mesmo assim, isso não aconteceu. Mesmo toda a panela queimando, os ossos virando cinza, o Senhor disse, olha, ainda assim não vai adiantar. A ferrugem não sai, nem mesmo com o fogo mais quente. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu quis purificar, mas você se recusou a ser purificado. Então, por isso, você será destruída. Então, o Senhor fez essa ilustração através dessa representação da panela. Mas, queridos, nada podia mudar aquela maldade que o povo estava fazendo. Eu não sei se você se lembra, mas até mesmo sacrificando os próprios filhos a outros deuses, o povo estava fazendo nessa época. Então o Senhor falou, vocês vão pagar pelo mal que cometeram, né? Em outras palavras, é isso que o Senhor também está dizendo aqui. Então, queridos, para finalizar já o capítulo 24, a partir do versículo 15, vem a viuvez de Ezequiel, queridos, muito sofrido, né? Com certeza, mas Deus fez um alerta para Ezequiel e mesmo com a morte da sua esposa, também era algo profético, né? Através de tudo isso, o Senhor estava ensinando aqui o povo através da morte da esposa de Ezequiel. Então aqui no versículo 15 ele está dizendo, filho do homem, com um único golpe,
eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Quem era o prazer dos olhos de Ezequiel? A sua esposa. E ele está dizendo, e apesar de tudo isso, você vai chorar calado, você vai sofrer calado diante do povo. Você não vai vestir roupas de luto, você não vai comer a comida, né? Porque naquela época era uma tradição, queridos. Quando o povo morria, eles vinham, né, e traziam comida, os pranteadores, né, vinham e ofereciam comida ali para representar aquele luto. Então o Senhor disse, você não vai comer, você não vai vestir roupas de luto, e aí o povo vai te questionar. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a questionar Ezequiel por que ele estava se comportando daquela maneira, mesmo com a morte da sua esposa. Queridos, e ali, mais uma vez, ele foi usado pelo Senhor para dizer para eles, o Senhor me mandou dizer o seguinte para vocês. Eu vou destruir o meu templo, eu também vou destruir aquilo que vocês tanto se orgulham. E quem era que eles tanto se orgulhavam aqui, queridos? Além do templo, né? Também eram os seus filhos e as suas filhas. Ele está dizendo que todos eles seriam mortos na guerra. E a expectativa de Deus que o povo se comportasse era como? Exatamente como Ezequiel. Não vai adiantar você sofrer, não vai adiantar você ficar chorando, né? É isso, em outras palavras, aqui bem resumida, que o Senhor esperava que o povo fizesse, tá bom? Então, finalizando o capítulo 24, vamos para o 25? Capítulos 25 e 26 de Ezequiel, você vai perceber que aqui o Senhor vai estar falando profecias acerca do povo dos amonitas, acerca dos moabitas, acerca dos edomitas e dos filisteus, tá bom? No 26 vai estar falando também acerca de Tiro. Então, olha só, vou resumir para você tudo o que aconteceu. Todo esse povo aqui, queridos, profetizaram, riram, né? Eles debocharam do povo de Deus enquanto eles estavam sendo cativos, né? Enquanto eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Então, o que o Senhor fez? Castigou todo esse povo. Então, ó, capítulo 25, o Senhor usa a vida de Ezequiel e fala, filho do homem, vai na direção da terra de Amon e profetiza contra os moradores de lá. E aí nós vamos perceber do capítulo 1 ao 7, ele fazendo isso. Então ele diz, olha, já que vocês pularam e bateram palmas de alegria quando o meu povo foi destruído, eu já estendi o meu braço para castigar vocês. Muitas nações atacarão a sua terra, roubarão todas as suas riquezas e vocês serão riscados do mapa. Então, queridos, tudo isso ele está dizendo, eu vou destruir completamente essa nação para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, ou seja, o povo zombou de Jerusalém, o povo zombou deles e o Senhor está dizendo, você zombou, bateu palmas, então peraí que agora lá vem a minha ira sobre você. E foi o que aconteceu aqui primeiro aos amonitas. Depois, aos moabitas, o Senhor disse, vocês estão dizendo por aí que Judá não vale nada, não é? Ok. Aí olha só como ele continua. E se tornou como todas as nações. Então por isso eu vou rasgar as costas de Moabe e vou destruir as cidades de sua fronteira. E como é que ele termina? Os moabitas também serão esquecidos entre as nações. Eu farei justiça. E assim eles saberão que eu sou o Senhor. Então, ó, já foram dois povos aqui. Amém? Foram os amonitas e os moabitas. Ainda no capítulo 25 vai falar sobre a profecia contra Edom e contra os filisteus. Então, só no 25 contra esses quatro povos aqui, tá bom? E resumindo, vamos então para o 26. No 26, aqui ele está falando, Deus falando através do profeta Ezequiel sobre a cidade de Tiro. Então ele começa dizendo, filho do homem, Tiro ficou muito contente com a queda de Jerusalém e disse, bem feito, mas a cidade que controlava o comércio dessa região foi destruída. E aí como é que ele termina? Ele diz o seguinte, agora chegou a minha vez de enriquecer, de tomar conta dos negócios. Eu herdarei as riquezas de Jerusalém, agora que ela foi destruída. Então, queridos, a cidade de Tiro foi um pouco além na maldade. É isso que está representando aqui. Porque ela realmente se achava muito mais poderosa. E com a queda de Jerusalém, o que eles ficaram pensando? Agora estamos feitos, né? Eles, Jerusalém, que estava aí controlando o comércio dessa região, agora que ficaram destruídas, destruída é a nossa vez de enriquecer. Mas, queridos, infelizmente, né?
ou felizmente, eu não sei como você vê todo esse contexto, a palavra vai nos dizer que Tiro, queridos, foi totalmente destruída. E sabe que o Senhor disse mais, ele disse assim, Tiro nunca mais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei. Então, o capítulo 26 inteirinho, você vai ver o Senhor falando acerca disso. Vai falar, inclusive, acerca dos líderes, né? Que iriam descer do seu trono, iriam ficar cheios de medo, porque estariam vendo, né? Toda aquela situação acontecendo a Tiro e se lembrando, queridos, de tudo que tinha acontecido e fazendo lamentos. Então, no capítulo 27, nós vamos perceber eles falando acerca disso. Nós vamos perceber aqui, inclusive, o próprio profeta Ezequiel fazendo um lamento. Capítulo 27 inteiro, ele está fazendo uma lembrança da cidade de Tiro. Então, olha como é que começa. Ele diz assim, filho do homem, cante este lamento pela cidade de Tiro. Capítulo 26, ela está sendo destruída, certo? Foi a profecia contra Tiro. E no capítulo 27, um cântico de lamento do próprio profeta Ezequiel, lembrando, queridos, do quão poderosa era Tiro. Então, quando você começa a fazer a leitura, você vai ver falando acerca dos belos navios, do quanto ela era bela, né? Do quanto a cidade era bela. E tudo isso, queridos, todos os detalhes estão sendo falados aqui no comecinho do capítulo 27. E aí, sabe como é que termina? Termina ele dizendo o seguinte, mas agora os seus remadores levaram seu barco para dentro de uma terrível tempestade. E ele diz, as suas grandes riquezas, suas mercadorias, os seus tesouros, os seus marinheiros e homens do mar, os homens que constroem os navios, soldados, enfim, todos afundarão no mar no dia do seu naufrágio. E finaliza dizendo o seguinte, todos os povos que vivem junto ao mar estão olhando espantados. Os reis tremem de medo e preocupação ao ver o que aconteceu com você. Paramos no 27 hoje, amém? Então, queridos, olha só. Hoje, muita coisa acontecendo aqui, né? A vingança do Senhor está começando a acontecer contra esse povo que foi aí também contra Jerusalém. Agora, entenda uma coisa, tá? Tudo isso que aconteceu a Jerusalém foi com a permissão do Senhor. Entenda, tá bom? Deus autorizou, permitiu isso acontecer a eles por causa da maldade que estavam em seus corações. Mas o Senhor, que é soberano, né, queridos, se vingou do povo, né, porque eles fizeram toda uma maldade contra o povo de Israel. E a vingança do Senhor nós percebemos aqui no capítulo 25 e 26, começando aí contra esse povo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui então hoje no nosso devocional. Nós daremos continuidade a partir do capítulo 28. E claro, você já está convocado a vir comigo nessa jornada até o dia 31 de dezembro, para a gente finalizar esse nosso devocional aí, que é esse nosso propósito, né? Que é de leitura total da Bíblia, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau e Deus abençoe você. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.